falando que esse é um tema que é tão importante na vida das pessoas, né? Porque o dinheiro ele é fundamental, ele não é tudo, mas ele é fundamental. O dinheiro não traz felicidade, mas a falta de dinheiro gera infelicidade. Agora, o que eu estava questionando onde que a gente vai buscar esse conhecimento? Esse conhecimento estaria no nosso DNA? Não, ele não está. A gente teria, eu diria que teria que ser colocado no currículo escolar. Então, desde o infantil, que a gente já deveria estar estudando e pensando alguns conceitos e aprendendo como lidar com o dinheiro, né? Eu lembro quando eu era criança, como eu achava o dinheiro mágico, né? Então o dinheiro tem aquela magia de transformar os sonhos, os desejos em realidade, né? Só que gastar dinheiro é muito fácil, o difícil é ganhar, né? Então, a questão se na escola nós não temos essa educação financeira, né? De aprender a lidar com o dinheiro, a fazer uma boa gestão, a não se deixar levar pelas emoções, né? A fazer um orçamento doméstico, a viver dentro do padrão de vida abaixo das suas possibilidades, que o grande, vamos dizer assim, eu diria que o princípio número 1 de uma boa gestão financeira é a gente viver abaixo das nossas possibilidades, né? E a gente tem como prática viver acima até, porque a sociedade de consumo nos induz, né? E aí a gente quer consumir mais do que o que pode. É difícil de resistir aos impulsos consumistas de uma sociedade que valoriza a aparência, que valoriza o consumismo desenfreado. Então é preciso ter uma grandeza interior, é preciso ter muita maturidade para a gente resistir a essas tentações, a esses impulsos, né? E se concentrar e focar naquilo que é fundamental, naquilo que é importante. E aí a questão se a escola não apresenta esses princípios, né, esses conceitos, essas diretrizes, como que a gente faz? O que a gente faz? Aonde que nós vamos buscar? Aonde que nós vamos preparar? E aí a gente tem que buscar por si mesmo, né? Eu digo sempre para os meus filhos e para mim mesmo, né? Ora, se eu tivesse aprendido alguns conceitos muitos anos atrás, né? Eu sempre nas minhas palestras, às vezes, eu faço uma simulação, Edilene, que é assim, ó. Quando eu fui uma vez fazer um curso e aí eu fiquei numa casa de família lá nos Estados Unidos, outra vez também na França, né? E daí uma das coisas que eu observo é que as famílias americanas, né? Elas, quando nasce a criança, elas começam a depositar todo mês um dinheiro num fundo de investimento. Normalmente eles aplicam em ações. É como se você aplicasse R$ 100 todo mês, desde que a criança nasce. Qual é o objetivo? O objetivo é que quando ela alcançar 18 anos, né, que está na hora de entrar na universidade, ela tem o fundo suficiente, o dinheiro suficiente para financiar o curso superior aonde ela quiser, em qual universidade que ela puder. E outro costume que me chamou a atenção também das famílias britânicas, das famílias americanas, das famílias europeias, é que, por exemplo, toda pessoa, eu digo assim, de uma maneira geral, a gente nunca pode generalizar, mas assim, toda pessoa, o primeiro salário que você ganha, eles têm como prática, como regra, como hábito, como cultura, depositar 10% de tudo aquilo que eles ganham também no investimento, num fundo de poupança. Aí esses dias eu estava pensando, imagine se eu tivesse feito isso desde o meu primeiro salário, né? Quanto que você teria hoje de investimentos, entendeu? Imagine, fazendo as contas, uma pessoa que começa a trabalhar aos 18 anos e depositasse apenas R$ 100 por mês e se aposentasse aos 65 anos. Sabe quanto que essa pessoa teria? R$ 100 apenas. Ela teria R$ 600.000 com juros de 0,5% ao mês. Se melhorar, se aplicar a partir de um determinado valor em renda variável, ela poderia ter mais de 1 milhão por mês. Então, você imagine se as pessoas soubessem disso, né? Agora, depois que o tempo passa, aí já é tarde. Isso é educação financeira, né? Isso é educação financeira.
É verdade, Otílio. Esse exemplo que você deu aí dessa família americana até acontece. Eu até conheço aqui pessoas que fazem isso. Mas, assim, raras, sabe? São pouquíssimas as pessoas que lembram disso. O filho nasceu, eu já vou abrir aqui uma poupança. Eu estou me lembrando de uma prima que teve gêmeos. E no dia que os filhos nasceram, o marido veio... Saiu do hospital, veio para o cartório registrar os filhos e já entrou na Caixa Econômica e fez uma poupança para os filhos, né? Então, assim, mas isso é muito difícil, realmente. É como você bem disse, não é uma prática comum para nós brasileiros. Mas, assim, já que essa educação financeira não é ensinada na escola, infelizmente, né, a gente tem que aprender à própria custa. Tem muitos vídeos hoje na internet que muitas vezes não vale a pena. Alguns realmente edificam, outros não. São verdadeiras enganações. Então, onde procurar, de fato, esse aprendizado? Nos livros. E que livros você indicaria? Muito bem. Hoje nós vivemos a sociedade do conhecimento. O conhecimento está disponível a um clique, na palma da mão. Agora, a grande dificuldade hoje é selecionar, é seletividade, é buscar algo de qualidade. Então, olha, e é isso que eu digo em relação à TV Centro-Sul, né? Qual é o nosso diferencial? É um meio de comunicação que priva pela qualidade, pela honestidade, pela veracidade, né, que não anda propagando fake news e outras coisas menos importantes, que só pela aparência e por tudo. Então, eu acho que essa é a primeira questão que a gente tem que ter na cabeça, né? Eu listei aqui, dentro dessa proposta de buscar, porque eu penso também o seguinte, isso foi um outro princípio que eu aprendi. Eu diria assim, o dia é hoje, sabe? Não adianta olhar para o passado já era, o futuro não chegou ainda. Então, nós temos o presente, é o dia que importa, é o dia de hoje. Então, a gente tem que se concentrar no que a gente pode fazer agora. Então, a hora de começar, quem não começou, quem não fez, esses exemplos que você deu da sua prima são exceções, né? E realmente são exceções. E eu tenho uma irmã que não participou, não fez faculdade de economia, nunca fez nenhum curso, nenhum treinamento de gestão financeira. Entretanto, ela tem uma competência, uma habilidade para lidar com o que eu digo, ela é uma heroína, ela é uma milagrosa pelo o milagre que ela faz de gerenciar a escassez e as limitações. Eu tenho uma grande admiração por ela. Agora, para quem está começando agora, eu listei aqui 5 livros que eu vou mostrar para vocês, tá? E assim, ó, quem quiser começar, são os livros que eu considero mais importantes, né? Pelo conceito, pelo conteúdo. Então, dentro dessa linha de fazer seleção, de escolher aquilo que é bom, que tem qualidade, porque tem muito lixo por aí também, na internet, tem muito lixo também, tem muitos livros que não agregam, que não contribuem. Agora, nós temos que ter como critério a qualidade, o conteúdo, aquilo que acrescenta, que agrega. Então, por exemplo, esse livro aqui do Roberto Kiyosaki, né, Kiyosaki, depois ele escreveu um monte de livro que não presta mais. Não compre os últimos livros dele, porque parece que o sucesso subiu a cabeça e ele quis produzir um monte de coisas para ganhar dinheiro com a fama. Mas esse primeiro livro dele, Pai Rico, Pai Pobre, é fantástico. Esse livro aqui ele tem conceitos fundamentais. Eu não vou me estender porque o nosso tempo é curto, mas essa é uma das grandes lições que eu aprendi, é que às vezes a gente chama de ativos o que é passivo. Por exemplo, você compra um carro e acha que você comprou um ativo. O conceito fundamental dele aqui, né, é que ativos são tudo aquilo que gera receita. Passivo é o que gera despesa. Então, não é o conceito da contabilidade. Então, esse livro aqui eu recomendo, é excelente, fundamental, tem um monte de coisas boas nele. Tem um outro clássico da história, né, que talvez seja o livro mais vendido na história, na área de gestão de finanças pessoais, que é do Napoleon Hill, que escreveu muitos livros também. Muitos cientistas não gostam dele, chamam ele de autoajuda. Tá? Mas não interessa, o importante é se você ler e extrair o conteúdo que ele te proporciona. Então, esse livro, Pense e Enriqueça, qual é o conceito fundamental desse livro aqui?
tudo é mindset, mindset. Hoje a neurociência provou isso, né? Aquilo que ele já falava sem ter um conhecimento científico acadêmico, né? Tudo é uma questão de cabeça, de mente. Então, olha, a nossa riqueza e a nossa pobreza está aqui na nossa cabeça. É mindset, né? É mentalidade. Então, é um livro que tem mais de 50 anos. 50 não, já está para mais de 80 anos de publicação e continua sendo vendido e você encontra nas livrarias. Tem esse outro livro aqui também, que é O Homem Mais Rico da Babilônia, que tem aquele conceito fundamental que tem muitas outras coisas, muitas outras sabedorias, né? Mas o livro fundamental dele é o seguinte: economize 10% daquilo que você ganha, né? Esse foi o conceito principal que eu aprendi com ele. Eu citaria aqui um quarto livro, né, que também fez muito sucesso recentemente, desse escritor aqui, o Harv Eker, que é Os Segredos da Mente Milionária, que também mostra como muitas vezes são os nossos hábitos, são os nossos maus hábitos, que é a causa da nossa pobreza, da nossa miséria, e é um livro fantástico. E para concluir, para não se prolongar muito, quem quiser alguma coisa mais técnica, mais acadêmica, mais esse aqui é um calhamaço, olha o tamanho dele aqui. Mas esse eu considero um dos melhores livros que eu já li, que eu releio sempre, é do Tony Robbins. O nome do livro chama Dinheiro. Ele fez um estudo com os melhores gestores de investimentos do mundo e ele te dá estratégias de investimento. Então eu diria assim, é claro, eu sou um apaixonado por leitura, depois eu posso mostrar aqui na câmera, eu estou aqui na minha biblioteca, eu tenho aqui mais de 3.000 livros aqui na minha biblioteca. Eu sei que nem todo mundo tem esse hábito de ler, mas eu diria assim, eu leio por prazer, não é por obrigação, para mim é um prazer, né? Eu tenho mais de 1.200 livros no meu smartphone, no meu Kindle, são livros e-books eletrônicos, né? Eu leio em média 2 livros por semana, mas é porque é um prazer para mim ler. Mas eu diria assim, quem não tem... vamos buscar essa educação financeira, já que a escola não ensina, é uma coisa essencial para a vida, né? Para buscar um conhecimento que vai melhorar a tua qualidade de vida. Então, essa reflexão que eu deixaria aí para os nossos amigos telespectadores sobre educação financeira, né? Da gente buscar educação financeira. Com certeza. Otílio, para quem só for comprar um desses livros que você sugeriu, qual seria? Qual você indicaria? Para começar, então, isso, legal. Boa questão, porque, olha, o que não falta são livros bons, né? Mas se fosse comprar só um para começar, eu recomendaria esse aqui, Pai Rico, Pai Pobre, tá? Do Kiyosaki. Esse livro é baratinho, deve estar em torno de 20 e poucos reais, né? Não custa, é insignificante pelos ensinamentos, pela sabedoria, pelos conceitos, pelas práticas. Ele conta a história, o pai dele era um professor universitário, né? E ele sempre propunha, meu filho, estude muito, se torne para conseguir um bom emprego. E aí ele tinha um amiguinho que tinha um pai que era empresário, que tinha estudado pouca coisa, mas que tinha um conhecimento infinito de economia e uma sabedoria assim, muito grande. E foi esse outro pai, por isso que ele chama Pai Rico, Pai Pobre, né? Porque o pai dele, que era um, vamos dizer, um professor de universidade, mas era pobre, né? E o outro que não tinha estudado, né? Mas era rico, porque na vida real, o que vale é como a gente vai administrar as nossas finanças, a nossa vida e tudo mais. É muito bom, no meio dessa história ele coloca muitos conceitos fundamentais. Então, se alguém quiser comprar um único livro, ou se só pode comprar um único livro, eu diria, compre Pai Rico, Pai Pobre, porque esse livro tem conceitos fundamentais para você iniciar esse processo de educação financeira, para você melhorar os conhecimentos e a aplicação da gestão das finanças pessoais. Excelente, de fato esse livro é excelente. Eu comprei esse livro. Antes mesmo do seu conselho, eu comprei esse livro. Realmente ele é excelente, viu? Ótimo conselho seu. Otílio, obrigada pela sua participação, como sempre, com bons temas, com bons conselhos. Muito obrigada.
Eu que agradeço, tenho um bom final de semana a todos aí dos nossos telespectadores da TV Centro-Sul. Obrigado, até a semana que vem. Um abraço. Obrigada e bom fim de semana para você também. Até a próxima sexta-feira, se Deus quiser.